Diz bom dia também para Luiz Andrade, nosso homeopata, psiquiatra, convidado de toda sexta. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernando. Bom dia, doutor. Internautas. Uma alegria estar com vocês e quero aqui estender o dia dedicado às mulheres, né? Porque ainda tem pouco tempo que aconteceu. Lembrar uma coisa, eu estava ouvindo o sujeito falar, foi até um homem dizendo que a mãe, a mulher, faz a maior parte das tarefas na criação dos filhos e isso é considerado só o básico. E o pai faz uma parte menor, em geral a parte do provedor, que produz um dinheiro, hoje as mulheres produzem quase que o mesmo tanto, e que isso é considerado o máximo, né? Então essa distorção aí na percepção, né, Fernanda? Porque realmente o papel feminino, sem dúvida nenhuma, né, gente, que é um papel predominante, só da mulher construir esse filho dentro da própria barriga durante 9 meses já é uma tarefa que eu acho que a maioria dos homens não teria paciência de chegar no fim do processo, não. Então, uma homenagem aqui às mulheres e a todas as que, sendo mãe ou não, têm o papel de cuidadoras, porque as mulheres têm essa capacidade de maternidade, mas também de cuidar no seu âmago, na sua genética, na sua parte mais profunda. Então, salve, salve. Eles invadiram na madrugada, por volta das 2 horas da madrugada, 2 homens, e tentaram sair com ar-condicionado nas costas, um aparelho de ar-condicionado, né? A segurança, obviamente, do prédio, os policiais militares perceberam e prenderam esses 2 homens. O estelionato, a bandalheira é um vício, uma dependência química também, né? E a pessoa ou o grupo vai se aperfeiçoando nessas ações de enganar o próximo. Eu digo, Elton, né, tem falado assim com frequência para os ouvintes internautas da Itatiaia que o egoísmo, no meu entendimento, é a base de todos os malfeitos do ser humano. Por quê? Porque o ego é a nossa parte infantil, muito autorreferencial, muito, vamos dizer assim, só pensa em si mesmo, e que basicamente quer comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar, né? Então, essa questão de você enganar o próximo para se beneficiar é uma referência mesmo do egoísmo infantil. E se a criança não for bem treinada, se a criança não tiver esses valores éticos, morais, espirituais treinados, porque ninguém nasce com isso, nós nascemos, Elton, como um pequeno animal. A grande diferença qual que é, Eduardo? O tamanho do lobo frontal, que é a região do cérebro onde a gente guarda as memórias. Tudo que a gente aprende está nessa região cortical. E o que a gente já nasceu sabendo na região subcortical, que é o inconsciente. Então, eu acho que é isso mesmo. A tendência é ao egoísmo. Se não houver treino na infância, se essa criança não assimilar, não incorporar o que a gente chama na psicanálise de não introjetar essa atitude de respeito ao próximo, não é que você vai privilegiar o outro, não. Em primeiro lugar você, em segundo lugar os seus amigos e parentes, em terceiro lugar todo mundo, até seus inimigos, para ser bem feliz, bem longe de você. A Luiz Andrade, com certeza, durante algumas décadas, Sua Excelência trabalhou sábado, domingo, feriado. Nos tempos para cá, não, né? Quinta-feira o consultório já está fechado, fala a verdade. Mais ou menos. Mais ou menos por quê, Eduardo? Porque o trabalho de fim de semana, né, a oportunidade que eu tive foi de dar plantão em hospital psiquiátrico enquanto estudante durante 4 anos e isso daí me ajudou a aprender muita coisa. Eu quero lembrar aqui, Eduardo, que o trabalho, desde que não seja um trabalho que você não gosta, porque quando a pessoa não gosta do trabalho, isso é uma escravidão, isso é uma coisa horrorosa. Mas quando a gente gosta do que faz, trabalho, assim como o estudo, pode ser vivenciado, Eduardo, como, vamos dizer aí na gíria, uma curtição, né? Em vez de ser uma obrigação, você ter esse deleite, essa alegria de estar se dedicando a uma coisa que não só te dá um rendimento, um sustento, mas que você gosta de fazer. Então, o pior trabalho é aquele que você não gosta. Agora, o número de horas de trabalho, aí vão entrar num raciocínio que eu acho importante, que é o seguinte: o que você faz no seu lazer? O que você faz quando você não está trabalhando, quando você não está fazendo nada de obrigatório? Normalmente a gente ou não faz nada, Eduardo, ou faz muito o que gosta, que são 2 coisas que dão ressaca, né? Porque quando você fica muito à toa, você fica cansado de ficar à toa. E quando você faz muito o que gosta, mesmo que não seja bebida e droga e etc., mas é uma coisa que te dá também um tipo de desgaste. Então, pior do que trabalhar mais do que o número de horas teoricamente adequado, é você ficar de bobeira, ficar à toa, ficar com a cabeça vazia, onde o diabo instala 2 oficinas, né, Eduardo? Uma de cada lado e põe as 2 para competir na produção de minhoca. Então, antes muito ocupado do que nada ocupado, né? Agora, a minha teoria, terminando o raciocínio, é que o turno de trabalho deveria ser de 6 horas. E daí, então, nós abriríamos um número enorme de vagas para trabalho e as horas de folga, de lazer, que essa pessoa fizesse uma atividade física,
estudasse, ajudasse alguém que está precisando de uma ajuda. Ou seja, 6 horas de trabalho inverteria, Fernando, em vez de serem 10 horas, porque 8 horas de serviço. 1 hora para ir, 1 hora e tanto, né? Para voltar a mesma coisa. Então, se você trabalhasse 6 horas, das 7 a 1 ou de 1 às 7 da noite, você teria a oportunidade de fazer outras coisas. E fazer, então, coisas que te deem um bem-estar, que te deem uma tranquilidade. Porque o que descansa não é só ficar à toa, não, tá, gente? É fazer alguma coisa diferente do que você faz no trabalho. Descansar carregando pedra. A Luísa Andrade, 86, é meio puxado para a responsabilidade que tem um Papa, não? O que me impressiona no caso do Papa Francisco é que é uma alma muito boa, né? A gente olha para a cara dele e a gente vê que é um sujeito de bom coração, e já tivemos outros papas que não inspiravam tanta confiança. Agora, o que me deixou muito, vamos dizer assim, impressionado foi que durante esses 10 anos, Eduardo, o que ele envelheceu, o que ele perdeu de vitalidade, ele continua com a mente, ele continua com um raciocínio muito aperfeiçoado, ele é muito sofisticado no que ele pensa, mas ele envelheceu demais. E a gente tem que pensar também, Eduardo, que não só o trabalho, né, as funções desgastam, mas a energia do entorno. Por isso que talvez uma das coisas que mais desgasta a gente num trabalho coletivo, trabalhar com mais gente, é se essas pessoas do nosso entorno não têm uma boa energia, não têm um bom sentimento para com relação a gente, vem um peso. E o Papa, eu acho que essa questão do joelho, Fernando, tem a ver também com o ombro dele, como é que está caído, como você vê que a cruz está pesada, porque o que está por trás de uma grande instituição, grande, que eu falo em tamanho, qualidade também, mas nem tanto, mas é maior do que melhor. A Igreja Católica tem um peso, e quando ele pegou, tinha uma quantidade de confusão. E vamos dizer, a palavra é feia, mas eu vou usar um tanto de bandalheiro, um tanto de rolo, entendeu? Que para ele limpando esse beco aí, né, para ele fazer essa catarse de tirar esses pesos, essas inadequações, é claro que isso está custando para ele muito caro. E realmente, quem nos dá a dica de que a gente está embolando as marchas, de que a gente está misturando alhos com bugalhos ou confundindo Carolina de Saleitão, provavelmente, Eduardo, uma mulher de origem portuguesa e que o sobrenome Saleitão é português. Mas quem está confundindo Carolina de Saleitão com caçarolinha de assar leitão, que é uma panela para fazer carne de porco, é quem está convivendo, é quem tem que dar a dica, que tem que dar o toque, você olha, você está falando demais, olha, você está falando umas coisas confusas, você está misturando alhos com bugalhos, né? Então é importante que a gente conte com quem convive conosco para dizer como que está a nossa saúde mental na nossa performance do cotidiano. O que é que irrita mais na sua vida? Você falou que estava trabalhando em 7 empregos. O que te chateia mais? 7 empregos ou um diretor burricido que fica pegando pequenos detalhes em vez de resolver o que precisa? Eduardo, na verdade, o que mais me irrita é a pessoa não me dar um bom dia. Eu dou um bom dia, algum sorriso, alegre, ânimo, né? E a pessoa trava. E no seu caso, Luiz? Olha, a encheção, e complementando o termo da gíria, a encheção de saco. Por que a gente fala encheção de saco, Elton? Porque a vesícula é um saquinho que mora aqui do lado direito do fígado. Essa cultura pura, essa eu não sabia. A expressão é essa? É o órgão da paciência, o sistema hepatobiliar, fígado e vesícula. E daí, então, o saco cheio, ou enchendo o saco, quer dizer que te dá um tipo de amolação que você não consegue digerir na hora. Então, o fígado e a vesícula digerem as gorduras, triglicéridos, colesterol e etc. Mas também é o fígado e a vesícula quem digere a vida, os chatos e as suas chatices. Então, a encheção, essa amolação, é um negócio que dá não só no fígado, mas dá nos nervos também. E te obriga, muitas vezes, sem querer, a ter uma reação indevida e inadequada, por provocação. Então vai aí um macete. Uma das formas da gente fazer com que o fígado e a vesícula funcionem melhor é comer não em excesso, nada deve ser em excesso, a gente sabe disso, comer coisas amargas, né? Então uma água de carqueja, a gente não faz chá de carqueja, que ela é tão amarga que você deixa ela dentro, coloca as galinhas da carqueja, dentro de uma garrafa, e aí quando ela começa a ficar amarelada, aí você toma o jiló, o quiabo, a berinjela, certo? São também substâncias amargas. Então todo mundo que detesta o amargo é sinal que precisa de fazer uma força e conseguir comer um pouquinho do amargo. Quando a pessoa come uma coisa amarga, Fernanda, a vesícula, ela faz esse movimento, essa contração, e ela expele a bile, que é o fel, que é uma substância completamente capaz de digerir as gorduras, entendeu? Com isso, então, o que acontece? Quando a vesícula movimenta, ela libera a bile, e que é fundamental para um outro órgão, Fernanda, para o intestino. Porque o intestino ele também tem essa propulsão das fezes. E a irritação saudável, Elton, que a bile provoca, que o líquido da bile provoca, é que faz o intestino andar. Então, pessoas com o intestino preso também se beneficiam muito comendo algumas coisas amargas. Então, um jiló bem feito, um quiabo,
uma berinjela, são formas então, e o chá de boldo, conhecido chá de boldo, né? E a aguinha de carqueja também, porque o amargo faz com que o fígado e a vesícula fiquem mais aptos a digerir os chatos e suas chatices. Eu não sei se devo censurá-la ou admirá-la, Luiz Andrade, porque de repente você estabelece algumas condições para as pessoas que já têm, em tese, condições de serem padrinhos e madrinhas. Você topa? Olha, a gente vê uma diferença grande entre os padrinhos de casamento e os padrinhos de batismo, né? Porque padrinho de batismo é um homem e uma mulher, é um casal, não necessariamente casado, mas são duas pessoas. E os padrinhos de casamento são muito mais amplos, pode ser a quantidade que o casal quiser. E sempre tem isso, deixa uma lista nas lojas, em várias lojas, né? Lista, e aí vai, quando a pessoa compra, aí a própria loja tira aquele item da lista. Isso aí é muito costumeiro, né? Então, quanto mais padrinhos e quanto mais presentes, o casal começa mais embalado. Agora, essa questão da criança é você selecionar entre pessoas amigas, entre pessoas parentes, entre pessoas confiáveis, porque a função do padrinho, teoricamente, Fernanda, não é bancar o afilhado, mas sim substituir pai e mãe no caso da falta. Então, teoricamente, não tem uma obrigação original, né? Então, o que essa mãe está fazendo é usar do pragmatismo, do que a gente chama, então, daquela coisa concreta que é: interessa que vocês sejam nossos amigos, sejam pessoas confiáveis, mas nós vamos fazer aí então uma concorrência para ver quem é mais amigo e mais poderoso. Ô, doutor, na questão religiosa, seria aqueles que vão ajudar a criança a encontrar o caminho, vamos dizer assim, de Deus, a entender ali a história e estar na religião, né? Em uma religião. Tem o padrinho de crisma para isso, né? Que é quando a criança faz a primeira comunhão, e tem também. E esse padrinho é um só, ou uma madrinha no caso de uma menina, ou um padrinho no caso de um menino. Gostaria que o senhor falasse de alguns dos benefícios do limão e do abacaxi. Então, o limão tem uma característica que ele ajuda na digestão, ele não deve ser puro, tá certo? Houve uma época, Fernanda, que eles recomendavam um regime. No primeiro dia, um limão puro espremido de manhã. Segundo dia, 2, chegava no 8º dia, voltava 7, 6, e deu muito câncer de estômago. Nossa Senhora. Então, esse é um problema sério. Então, o limão, o ideal, gente, é uma água, a expressão é feia, mas o produto é bom, que é uma água suja de limão. O que é água suja de limão, Eduardo? É quando você coloca uma água e espreme um pouquinho do limão. E esse limão, então, essas gotas vão fazer a água ficar turva. Aí você prova de maneira que fique num sabor que não precise de colocar açúcar, nem mel, nada de doce. Por isso que não deve ser uma limonada com muito limão e muito açúcar, porque aí você vai estar se prejudicando em 2 lugares. Então, o limão tem a ver com essa questão aí de ajudar na digestão. E o abacaxi é a mesma coisa, desde que o abacaxi não esteja verde, porque qualquer fruta verde, pode ser uma carambola, pode ser uma banana, pode ser um caju, né? Ou um abacaxi, ele trava, né? E isso daí não é saudável. Então, o abacaxi é muito saudável do ponto de vista quando ele está maduro, né? Ele então, e tem gente que ainda põe açúcar em cima do abacaxi. Tem que evitar isso, gente. Açúcar, sal e gorduras são substâncias que tem que ser o mínimo possível. O que você pensa disso, doutor? A gente tem que aprender a lidar com o inusitado ou a gente vai passar a vida inteira correndo atrás de tentar entender isso? Então, vou falar 2 coisas antes, aí vou para esse questionamento seu, Fernando. Primeiro que eu acho, professor, que as gerações mudam de 2 em 2 anos. Eu sou irmão mais velho de 7 filhos, então acompanhei. E lá em casa são 2 anos de diferença. Os amigos do meu segundo irmão eram totalmente diferentes dos meus amigos, os valores, os brinquedos. Exato. Então, de 2 em 2 anos, para mim, já vem uma onda que é diferente, né? Primeira coisa. Segunda coisa, que eu acho que essa mãe que foi aí bem objetiva, bem, né, pensando no futuro, Fernanda, deveria convidar 3 casais para serem padrinhos do filho dela. Entendeu? Aí você amplia a possibilidade, né? Evita de dar erro. Ou se quiser, 4 casais para cada um ficar com o menino num fim de semana e diversificar, né? Agora, sobre o novo, Fernanda, é o desafio. Isso é que mais remoça, mais que faz os neurônios rejuvenescerem, é o desconhecido. São 10 horas. A gente tem 2 tipos de desafio na vida. Os problemas evitáveis e os problemas inevitáveis. Então, quando a pessoa fica buzinando no seu ouvido por perseguição, por inveja, por ciúme, ou às vezes até por desejo, né? Isso é uma coisa evitável, porque o respeito nas relações humanas é uma coisa completamente clara, não é um trem que você fica em dúvida, como é que é o jeito de respeitar o próximo? Não, a gente sabe disso, né? É você ficar no seu espaço, ficar no seu quadrado ou no seu redondo, sem ficar perturbando o outro. Se você tiver alguma coisa para falar que preste, que acrescente,
Que seja um elogio, que seja um compartilhamento de um bom sentimento, ótimo, né? Mas se não, então, o inevitável, a gente tem que trabalhar bem a base do fígado e da vesícula. Agora, as injeções, as amolações que o outro se permite atrapalhar o seu humor, alto lá, né, Eduardo? Aí não é admissível, não. Essa coach aqui também está dizendo que ajuda os marmanjos a conseguirem um relacionamento. Papo Infalível, é assim que chama um dos cursos oferecidos pela Universidade dos Homens, plataforma virtual fundada por Letícia Felisberto, de 25 anos. Tem ensino para tudo, Luiz? Eu acho que eu vou montar uma plataforma dessa para neutralizar essas conversas fiadas, pré-fabricadas, não espontâneas, né? Porque a coisa eu acho mais atraente que tem em uma pessoa para outra é a espontaneidade. Não tem método para conquista, doutor? O que acontece? É um trem pré-fabricado, né? É aquele tipo de frase, aquele tipo de... É que nem tem gente que chama todo mundo de querido ou de querida, genericamente. Conhecendo, não conhecendo... É que não lembra o nome, só. Aí é mais fácil, né? Mas pelo menos variar, né, Fernanda? Então, assim, eu penso que as coisas pré-fabricadas, elas colam em quem está muito carente, porque o primeiro critério de seleção é você ver se o que essa pessoa está falando é uma coisa espontânea, verdadeira, que está brotando do sentimento que ela tem, e não numa frase que ela decorou, não numa frase que ela leu, que ela reproduz, né? Mas, infelizmente, quando a gente está carente, Fernanda, né? Chamar urubu de louro, ter esse conceito que a gente mistura alhos com bugalhos, essa confusão, né? O que é a carência? Quando eu estou com fome, qualquer pão velho fica ótimo. E não é o pão que está ótimo, é eu que estou com fome, né? Então, acho que cola nesses casos da carência. Que Deus permita, sexta que vem, 10 da manhã. Deus permita, Eduardo, uma ótima semana, um ótimo fim de semana para todo mundo. E como a gente sempre gosta de dar uma sugestão, né, um estímulo, quero deixar hoje um estímulo para que o que você puder fazer para melhorar o seu humor, o que você puder fazer para não atrapalhar a vida do próximo, o humor do próximo, faça. Isso daí vai te beneficiar demais da conta, vai trazer leveza, vai trazer uma sensação de bem-estar e vai trazer uma sensação de que viver realmente vale a pena, apesar de todos os desafios.